Estamos chegando ao final da nossa programação aqui na Casa da Mostra. Teremos agora, para fechar este dia, o debate com o tema Experiências em coprodução e vendas internacionais da França e Alemanha com a América Latina. A França e a Alemanha são parceiros importantes para os cineastas e produtores latino-americanos. Assim, que instituições existem? Como podem funcionar essas parcerias na produção, venda e distribuição? Experiências, desafios e quais os critérios? Neste debate estão presentes Jana Caesar, da produtora Jana Caesar Film Production, na Alemanha. Vamos saudá-la. Jane Roger, distribuidora da JHR França. Justin Pechbert, produtor da Le Valseurs França, desculpe pelo francês. Thomas Lambert, produtor da Tonsa Filmes na França. Como mediadores, o produtor da Autêntica Filmes, colaborador Brasil Cinemundi, na Alemanha, Paulo Carvalho. E também Severine Roissart, produtora da Paraty Filmes, colaboradora da Brasil Cinemundi, França. Antes de passar a palavra para os mediadores, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta edição da Cine BH e do Brasil Cinemundi. Agradecemos aos nossos parceiros e patrocinadores que viabilizam esta edição. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, patrocínio Itaú Mater Dei e CEMIG, Parceria Cultural Sesc em Minas e Casa da Mostra, apoio Fundação Clóvis Salgado, Fundação Municipal de Cultura, UNA, Centro Cultural Unimed BH Minas, Instituto Universo Cultural, Café Três Corações, Idealização e Realização Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo. Até a próxima mostra e tenham todos um excelente final de semana. Bom debate. Quem vai começar? Welcome everybody. We thought this is better to begin with a small presentation. Nós decidimos começar com uma pequena apresentação de cada um sobre as empresas, o trabalho atualmente, o que está produzindo atualmente. E talvez poderíamos seguir a sequência dos nomes aqui para a apresentação. E você é a primeira? Jana, Justin e Tomás. Por 5 minutos, mais ou menos. Ou pelo tempo que acharem que for ok. Falar sobre a sua empresa, sobre a sua coprodução. Meu nome é Jana Caesar. Eu moro em Berlim, na Alemanha. E eu tenho trabalhado na indústria cinematográfica há 30 anos. Principalmente com documentários. E nos últimos anos, eu também fiz produção executiva de ficções alemãs. Também atuei em algumas coproduções, principalmente na Europa Central. Atualmente, na verdade, é a minha primeira vez na América do Sul. E a minha única experiência com produção foi uma série chamada Colônia Dignidade. E foi para uma plataforma de streaming no Chile. Eu fui uma das produtoras do lado da Alemanha. Eu não sei se já se passaram 5 minutos. Jane?
Hello, I'm Jeanne Moger. Oi, I sou have Jane a Moger. distribution company Tenho whose uma name companhia Film. de I distribuição, created Já this Já company Film. 7 years ago. My purchase is release movies of all parts of the Tipo world, de France faço and, compras Africa, de America filmes de toda a Latina, parte do mundo, Asia. da I would América like Latina, to da Ásia, show the e film, gostaria de don't really showing in generally. e gosto de mostrar For that, I'm filmes really que não happy são to be tão there comuns. to meet the actor of Brazilian industry. E I don't release a lot gostaria of de American conhecer Latin a movie, indústria but I have an do experience Brasil with Thomas because he was a co-producer e não of tenho muita familiaridade Cristian Jiménez movie, La com Señor. alguns filmes It latino-americanos. was before the COVID, and E before the tive uma COVID, experiência it's really antes da more Covid easier e que era muito to mais make our fácil work and to trabalhar, propose fazer o this nosso cinema. trabalho We com realized cinema. it in maybe five or 6 years ago. E nós And we lançamos esse make trabalho around 5 ou 6 anos 10,000 atrás. entries. It's not so bad because it was a little release. And I released one Brazilian movie. E eu from, lancei um filme Marcelo brasileiro, Gomes, In Waiting Carnaval. But unfortunately, Waiting this release, Carnival, just, e foi lançado between the two close of theater, entre em dois cinemas por causa da pandemia, mas a repercussão na imprensa foi muito boa. E apesar da situação, nós não conseguimos fazer o trabalho que queríamos. Mas em breve vou lançar um filme chileno de, não sei bem o nome do diretor, mas é do Chile. Por exemplo, no filme Waiting Carnival, eu comprei com uns israelenses que vendem somente documentários. E não havia uma coprodução com a Europa Ocidental. E eles me apresentaram esse catálogo. E eles me perguntaram quais que me interessavam. E eu escolhi esse. Bom, o filme é chileno, em espanhol, e é sobre duas irmãs da Argentina, e nós decidimos trabalhar juntas. Em geral, é mais fácil quando a coprodução é lançada na uma produção francesa. Porque na França nós temos um público para filmes latino-americanos, como o Cine Latino em Toulouse, e tem um público para isso, para o cinema. Infelizmente, por causa da pandemia, tem sido difícil, mas tem um público na França. E a coprodução existe na França porque é muito importante e existe um mercado para a produção latino-americana. Oi, pessoal. Sou um dos cofundadores do Le Valser, na França. Tenho experiência com vários tipos de filmes, como ficção, animação, séries. Desde o começo, nós sempre tivemos essa vontade de trabalhar, com pessoas que não sejam falantes de francês.
Nós tivemos uma parceria com o Brasil, que começou em 2016, com 3 diretores brasileiros, João Paulo e Carlos II. E o último filme que tivemos foi o curta de Carlos II. E estamos gravando agora em Maceió, Sem Coração. É uma coprodução com o Cinemascopio, em Recife, conosco e com a Itália. O nosso braço de distribuição é muito pequeno. E já lançamos 10 longa-metragens. Foi bem legal quando começamos, mas a pandemia aconteceu e isso mudou um pouco os nossos planos. Nós lançamos 3 filmes em 2020, um em 2021 e um em 2022. Em 2021 foi um longa brasileiro que foi coproduzido por Carlos II. E a gente espera que possamos lançar mais filmes para o próximo ano, mas a ideia de construir uma ferramenta de distribuição é uma forma de preparar o futuro do nosso cinema e o futuro de um mundo que possa proteger as empresas pequenas. E, bem, vamos ver o que o futuro traz, reserva para nós. Oi, pessoal. O meu nome é Thomas Noubert. Sou produtor da Thomas Films na França. Comecei há 10 anos atrás. Estava trabalhando em uma empresa de produção. Nós coproduzimos vários filmes. Um filme argentino. E 4 anos atrás, comecei a minha empresa e nós produzimos 2 longas. Um italiano, Piccolo Corpo, e um brasileiro com a Pandora Filmes. Esperamos lançá-lo logo. E é isso. Agora a pergunta, sim. Tem alguma pergunta? Então, vai uma primeira pergunta. Sobre a distribuição, porque aqui quando você apresentou sobre a distribuição, na França, nós não temos essa obrigação, mas tem. Mas se tem um coprodutor francês, você pode entrar na distribuição do filme. Realmente depende, tem várias possibilidades. Às vezes tem uma questão de desenvolvimento. Às vezes o distribuidor coloca dinheiro, né, investe. E para o distribuidor é mais interessante participar desde o início, discutir com os diretores, os produtores. A gente pode preparar as estratégias com antecedência. Tem vários filmes que chegam até nós sem um distribuidor. E é muito mais fácil, você pode fazer um filme com seu iPhone. Mas às vezes não sabemos como responder essa questão, como reagir, como escolher. É uma questão de fazer escolhas. Às vezes é preciso ter um certo conhecimento de arte.
E é muito perigoso se não tivermos nenhuma ideia sobre a distribuição, sobre quando o filme termina. Não é fácil. Então é mais fácil. Os distribuidores na França são muito importantes como parte do financiamento. É cada vez menos verdade em relação a outros tipos de filme. Se você não tem uma produção francesa atrelada, a gente tem de primeiro achar um coprodutor francês, porque será o território dele ou dela. Mas eu acho que, como a Jean falou, você precisa procurar, se estiver procurando por um distribuidor francês, você precisa ter uma colaboração artística forte, estabelecida antes, e marketing, e estratégias de festivais também. Por outro lado, se você conseguir um MG, se você for muito sortudo e conseguir um diretor muito forte, as suas chances de estar em um grande festival são grandes e será um dinheiro interessante que pode ser gasto em qualquer área do filme. E o dinheiro que conseguimos das instituições francesas tem regras, às vezes tem de ser gasto somente na França, e isso não é uma realidade para muitos distribuidores. Então, é muito importante pensar na relação que você constrói em relação ao dinheiro. No nosso caso, até agora, a gente apenas fez aquisições de filmes concluídos. E o fato de que somos produtores e distribuidores nos impõe limites. A gente sempre pensa nas duas possibilidades. Faz sentido para a gente produzir e distribuir, e não somente distribuir. Eu concordo com você, Justin. Como você falou antes, há bons produtores, cineastas brasileiros. Talvez seria interessante nos contar sobre como nos falar um pouco sobre o financiamento dos projetos, a situação atual da produção também. Se as pessoas estão avançando um pouco mais em relação ao assunto. Você tem razão. Os cineastas brasileiros são muito talentosos. E eles nos encontraram, nós não a encontramos. É uma grande amiga do João Paulo. E nos conhecemos em setembro de 2016. E alguns meses depois, ela estava procurando por parceiros na França com alguns projetos desafiadores, um projeto de animação. E ela sabia que ela tinha algum apoio no Brasil, especialmente do estado de Pernambuco, mas nunca seria suficiente. Então, nós nos encontramos e ela fala um francês perfeito, foi muito legal de conversar com ela. E vimos esse projeto, decidimos ajudá-la. E foi um caso de extremo sucesso. Era um curta, é um sistema diferente dos longas, havia maiores possibilidades, não mais dinheiro, mas maiores possibilidades. E a gente conseguiria alguns fundos locais, regionais para a animação. Então, nós conseguimos uma parceria com a Arte, um podcaster, e projetos VFX. E tivemos 15 minutos de uma animação artesanal, feita somente com areia e algumas técnicas da praia, e uma animação de areia no
topo de uma mesa com algumas esculturas de areia. E algumas cenas, algumas filmagens são por 4 segundos e gastamos meses para fazê-las. E o filme teve uma grande recepção, recebeu 4 prêmios de qualificação. Foi muito bonito. E agora eu tinha feito um filme alguns anos antes, em 2014, dirigido por João, e ele tinha essa versão em longa do projeto. E muito rapidamente, eu e o diretor fomos construindo uma grande conexão. E gastamos muitos anos, na verdade, para conseguirmos financiar o filme e podermos filmar, fazermos as gravações por causa da Covid. E temos o Cinéma du Monde no França. Temos um fundo local para isso. E temos o Arte Cofinova, que é um braço dessa empresa, que é basicamente um financiamento com recursos privados e tem um sistema financeiro para financiar o cinema. Mas o maior desafio foi o lado brasileiro. A gente conseguiu captar o dinheiro aqui cedo até, mas nós tivemos de processar a Ancine para conseguirmos o dinheiro, mas finalmente conseguimos. Nós fizemos um outro projeto, Torino Future Land, que foi com um produtor italiano e foi de muito sucesso. Originalmente, a gente iria coproduzir com a Alemanha, mas não conseguimos e tivemos de mudar. Na Itália, a gente conseguiu o Centro Nacional e a TV RAI e conseguimos mais de 250 mil euros. Foi um projeto muito intenso, de 6 semanas, e tivemos de aceitar que seria o novo normal, e talvez essas 6 semanas serão 5 semanas para os próximos filmes. E no Brasil, os preços também estão muito altos. Então, tivemos de filmar aqui, com uma equipe totalmente brasileira, e toda a pós-produção será feita na França, nessa nova produção. Esperamos terminar o filme em maio do ano que vem, porque estamos gravando em setembro e estamos tentando manter essa possibilidade. Estamos falando sobre isso com o agente de vendas, uma empresa de venda e de distribuição, e não pretendemos correr com isso. Mas se conseguimos, nós temos isso identificado e vamos tentar Cannes, com certeza. Mas, se não, a gente espera por um próximo ano. Alguma pergunta ou comentário? Vamos esperar, então, pelo filme que você gravou. Vamos pensar em uma situação hipotética entre a Jana e o Thomas. Como o que poderia acontecer com uma coprodução entre a Alemanha e a França de um projeto hipotético brasileiro? Porque na Alemanha e na França, eles tentam organizar, apoiar vários coprodutores, e tem isso na arte de transmissão, de exibição,
Mas aqui no Brasil a gente tem de ter um projeto brasileiro e na Alemanha ou na França, se é ok trabalharmos juntos em um projeto brasileiro, o que poderia acontecer com ele? E que tipo de fundo de coprodução poderia haver? Muito complexo e hipotético. Bem, eu acho que talvez a forma ideal poderia ser um projeto brasileiro e contratar um produtor alemão e um francês para trabalharem juntos. Eles gostam de produzir os seus próprios filmes nos seus próprios países. Eles não são tão abertos a coproduções. Mas, às vezes, há possibilidades. Uma coisa é, primeiramente, o projeto tem de ser financiado no seu próprio país, neste caso, o Brasil. Ele não pode ser financiado fora. E sim, tem a possibilidade de, por exemplo, na Alemanha, a gente tem a possibilidade de haver o interesse de um editor de TV. Mas pode ser complicado, porque a TV gostaria que o filme se encaixasse na grade da TV. E temos muito poder para falar sobre a história, enfim. Mas você também pode se candidatar para fundos nacionais ou regionais. Os fundos regionais têm principalmente efeitos que significam gastar 100% desse fundo na região. Outros 16%, 80%. Então, depende se a gravação ocorre somente no Brasil ou se pode ocorrer também na Alemanha. E então, a gente também precisa se candidatar para os fundos e a gente precisa uma distribuidora. Antes da pandemia já era difícil e agora ainda é mais difícil. Para isso, seria interessante ter uma coprodução com a França, talvez devido ao interesse cinematográfico da França ser maior que na Alemanha. Na Alemanha tem o Fundo para o Cinema Mundial e eles financiaram 6 projetos. Isso. Depende do assunto, especialmente para documentários, tem outras formas de se conseguir o financiamento, outras possibilidades. Sim, eu acho que é isso. Eu posso acrescentar algumas questões interessantes entre tratados entre o Brasil e a Alemanha. E a equipe brasileira estava pagando altos impostos para trabalhar com a equipe alemã. Citando um exemplo. Na França, como você sabe, tem esse fundo competitivo para o cinema mundial. É um fundo muito competitivo e eu aconselho os diretores a candidatarem apenas com um script muito forte. Depois, você tem os fundos regionais. Como a minha empresa está em Paris, que é na região de Paris, e 80% da empresa está
em Paris, It's a very traffic jam with e this há fund, so uma fila enorme para conseguir esse fundo. go to another production company based in Marseille E or tem uma in the north of France, because companhia, now uma empresa de produção most na of the Marsélia, regional funds are open to minority e os companies. fundos regionais Then estão, after that, of course, eles the aceitam middle produções class are menores. active, but Tem Arte is Arte, like they que support é uma 12 films per year, uma, and um usually canal de it's TV, big directors and confirmed directors. e eles têm diretores de But cinema, once you apply and you are not supported by Arte, you can then mas apply quando to você what se Justin said, candidata Cofinova, e não which is tem a o private apoio fund. da Arte, And você actually they consegue support a aplicar lot para of outro, artists com in Morocco outros so far. apoiadores. And after you have the minimum guarantee for E aí, distribution. você pode ter uma garantia And mínima then, para a as I distribuição. said, the World Cinema Fund. And if I'm not mistaken, the Ubebals Fund Se eu não also estiver is enganado, tem um outro fundo também. but actually, Mas, na it is in the verdade, case where Brazil is the main producer, se for o caso de o Brasil ser o principal produtor, France and Germany, they have por outro by far a lado, special dedicated fund, a França e a Alemanha if the têm project um fundo is mainly específico. French and German. E se o projeto for principalmente alemão ou francês. That's it. E é isso. From the experience we had, Pela experiência que I must say that tive, it's quite hard eu diria que é muito difícil coproduzir com a Alemanha, seja se não for um filme francês ou alemão. on animation because we could do a lot of things in Germany. Nós conseguimos fazer muitas coisas na Alemanha, porque era uma animação, Very expensive. especialmente You don't shoot in Europe. o fundo regional era muito alto. Franco-allemand, it's the same. If the director is not French, Se o diretor não for francês, nos fundos da França, Brazil has to be on the 30%. você não consegue. E o Brasil tem mais ou menos 30% Countries that are more easy, or you have de necessidade. Em outros países é mais fácil e pode ser melhor. the only main entry for art house film. É And Arte isso. Cofinova, as Thomas said, is a good option. O Arte Cofinova é uma boa opção, They're covered by Arte. So que é amparado pelo Arte, o canal de TV, they will do the sale of the film to Arte. e eles fazem a venda do filme e eles podem sustentar, eles podem cobrir o filme. We lose the Arte window. But when we really need the money, we Mas quando realmente precisamos do dinheiro, a gente agradece o apoio. Now, if the company is support a A short empresa- film, Brazilian films too, like him. A empresa apoia curtas brasileiros como a empresa dele. Production with short film, Brazilian films too, or just feature film. Vocês fazem uma coprodução com curtas ou somente com longas brasileiros? Estou fazendo a pergunta para os outros. Se eles fazem uma coprodução com brasileiros em curtas. Eu já fiz uma coprodução de um curta. But you know, it depends. Mas sabe, depende, pode ser possível. It really depends if, for example, Se, por exemplo, o diretor está na Alemanha e tem uma conexão. E você tem uma conexão com alguma coisa, então você pode pensar em uma estratégia. Já fiz uma coprodução with like Lithuania, com a Germany, Lituânia, a Alemanha and Great Britain on a short e o film, Reino Unido but that em um was curta, because mas foi porque because the directors were connected from these countries and they lived os in the diretores countries. estavam conectados So a I esses got like a países, fund ligados a from- esses from países. Germany, and Eu they consegui got um like fundo some da small funds Alemanha from their countries. e eles conseguiram But it's alguns not fundos so menores much dos then seus on países, so much on regulations or on mas this money you have to spend não on it, tinha because it's tantas sums regulamentações ou regras sobre esses fundos. 40,000, I would say, so you can somehow deal with it. Yeah. E de alguma forma você consegue lidar com isso, dependendo do contexto. Se houver essa conexão. Maybe what we can add is also if, Você for também pode France, acrescentar if the que film is para a rejected by França, the production support of Cinéma du Monde or Île-de-France,
os filmes podem ser rejeitados. E você pode se candidatar com a edição do filme e ter algum apoio do Cinéma du Monde, o fundo, para conseguir um outro fundo para distribuição. And Île-de-France, you can raise 45,000 euros, if I'm not mistaken. E você pode conseguir, em outro fundo, 45 mil euros. Você tem a possibilidade de apresentar um fundo para a pós-produção? Gostaria de falar um pouco sobre um fundo com essa possibilidade entre a França e a Alemanha. Gostaria de falar em português. Porque, assim, we talk about German and France, né? No caso do World Cinema Fund, existe uma possibilidade, se vocês têm um projeto com um produtor francês, o Thomas ou o Justin, e se ele tem, que existe o World Cinema Fund Europe. Então, assim, nós estamos falando, no geral, de menos apoio financeiro do que CNC ou os apoios alemães, né? Mas, se você tem um projeto com um produtor francês e ele tem um fundo, o CNC ou o fundo regional, ele pode aplicar diretamente no World Cinema Fund Europe, se ele tem com valor na França, e o valor que ele pede no World Cinema Fund chega a 20% do orçamento total, né? Então, eles podem pedir diretamente, nesse caso, World Cinema Fund Europe. E eu mesmo, a porcentagem acho que é a mesma com o Hubert Bauhaus Fund, né? Aí não precisaria do produtor alemão, mesmo sendo um fundo alemão. O World Cinema Fund, que eles chamam World Cinema Fund original, tradicional, não sei, assim, World Cinema Fund, aí você pode aplicar sem o produtor alemão, mas se você ganha, você precisa ter um produtor alemão, ou você tem um produtor alemão e ele aplica, né? Aí não teria os dois coprodutores, nesse caso. E estamos falando de 30 a 45 mil euros, né? E que não são gastos na Alemanha, são gastos, e não na França, no caso, se o francês faz o pedido do World Cinema Fund Europa, é gasto no país ou na região, né? No caso, o Brasil, seria gasto no Brasil. Mas se você faz você faz uma pós-produção no Chile ou na Argentina, parte desse dinheiro poderia ir para a Argentina e para o Chile. Aí é a região, né? São essa pequena mudança. E é um dinheiro mais complementar, né? Porque na França o valor pode chegar a 100 mil, 80, 100 mil, 120 mil euros, né? Do World Cinema Fund chega mais tarde, mais complementar. Sorry. Acho que devemos acrescentar que, antes de ir ao fundo de coprodução na Alemanha ou França, tem-se de aplicar, de candidatar na Europa em outros fundos. Você tem muitos fazendo o Film Lab na França, o Vision du Réel na França. IAVE Puentes also, and Berlinale Talent at Buenos Aires, and to try really to go to this lab because it's Então, tentem ir a esse laboratório, a esse lab, antes de aplicar, antes de se candidatar para o fundo de produção. Tentem essas outras opções. Algumas outras perguntas ou comentários? Não? Não? Tenho. Falando sobre o tratamento, o tratado entre os dois países, por exemplo, França e Brasil, ou a Alemanha.
Nesse caso de Sophie Abs, você tem um filme que é brasileiro e alemão, com distribuição francesa, e que é considerado também um filme francês. Na França, você tem 30%, tem de ter 30% de franceses, e você tem um suporte, um apoio automático. Na distribuição na França, você tem o CNC, que apoia várias atividades, e tem alguma ajuda, algum tipo de ajuda seletiva. E ela não se importa com a nacionalidade do filme, não interessa de onde é. Mas para esse suporte automático, você tem de assinar um acordo. Você tem um mínimo de 30% de franceses participando. E o apoio à distribuição também tem uma porcentagem necessária. E se você se candidata ao Cinéma du Monde, você tem apoio para distribuição e você tem outros fundos também de apoio automático. Claro que tem muita possibilidade de encontrar uma empresa de distribuição. E quando você lança um filme sem qualquer produtor francês, você corre um risco. É mais complicado. E com a pandemia, e o medo dos distribuidores de perder dinheiro, é muito complicado para um filme estrangeiro sem o distribuidor francês ou encontrar um. Sem estar, então, em uma grande seleção de um grande festival. Para completar sobre esse acordo, para ter a nacionalidade francesa, o filme tem de ter de 20% a 25%. É muito importante conseguir esse acordo para distribuição. Você não tem muito apoio para lançar o filme. E também é muito importante conseguir esse reconhecimento da nacionalidade francesa do filme. É o mesmo, é parecido na Alemanha. É verdade que é algo importante de se saber antes. Você pode coproduzir com a França, mas alguns fundos exigem isso, como o Arte. Você precisa desse acordo. E, tecnicamente, é uma forma de se estar certo de que tem a quantidade necessária de franceses na produção. Artisticamente é bom, mas você tem de estar aberto a trabalhar com um engenheiro de som francês, com uma equipe francesa. E então a gente muda tudo para distribuição. E a cada ingresso que você vende, você tem um risco menor. Você tem de planejar. E você deve devolver uma certa quantidade de dinheiro para cobrir os custos. E se você não tiver esse acordo, isso não funciona. E para completar o que o Justin falou, quando a gente coproduz com a França, como o país principal de produção, você tem gastos e você tem de ter, ou pode ter, o engenheiro de som francês, mas para o time, a equipe brasileira é diferente. Você tem uma atmosfera legal no set de filmagem
E alguns ganham mais, outros ganham menos. E aí, com isso, você cria uma atmosfera ruim, um ambiente ruim no set de filmagem. This way it's totally split from the shooting. Vou falar em português, tá? Oi, boa tarde. Em cima de tudo que eles estão falando, é só por uma questão de experiência. Quando a gente procura, nós brasileiros, e de cinema independente, não vamos falar de cinemões, né? Grandes estúdios, a gente sempre pensa, na hora que está fazendo o projeto, em como procurar um coprodutor internacional para a produção. O que a gente tem que fazer, e que eu acho que é muito mais fácil, e aí depois eles podem até opinar em cima disso, quando você faz o seu planejamento da busca da coprodução internacional, é separar muito por etapas. Então, procura, obviamente, tem que ser orgânico isso, o país tem que combinar com o teu projeto, mas procura primeiro um apoio para desenvolvimento do roteiro, depois um apoio para desenvolvimento do projeto e a busca dele. Aí depois você, quando você já está ali no meio, já está frequentando o mercado, porque você foi selecionado para um desses workshops ou então um desses programas que eles citaram, procura um apoio para a produção. Aí vocês já vão estar conhecendo o mercado internacional. E depois procura um apoio para a pós-produção e para a distribuição. Porque tudo isso se você é claro que se o filme permite, que maravilha, mas se o filme não permite, vai procurando por etapas, porque é muito mais fácil para vocês se deslocarem no exterior e junto aos parceiros. E uma outra maneira também de se conseguir um apoio internacional via França e Alemanha, que são dois países complicados, de conseguir uma coprodução única, é via Ibermédia. Às vezes, você consegue uma parceria, um apoio via Ibermédia para desenvolvimento, ou mesmo para capacitação, você já tem ali um parceiro europeu, Espanha ou Portugal. E, através deles, vocês chegam em França, em Alemanha. Dói bem menos, tá, gente? Conseguir fazer por esse caminho, porque você já está lá dentro. E dividindo em etapas fica tudo mais fácil, o diálogo, e o networking de vocês amplia muito, porque aí vocês estão ali flanando pelos festivais, pelos programas que tem em todo lugar. Tá? E os tratados só sobre os Brazilian treatments, o bilateral e o de co-production. Desde 2019, a gente não tem nenhum, estão todos super suspensos. Então, vamos esperar que ano que vem... The new agreements, Brazilian, Europe, Latin America. Esse novo acordo entre Brasil, Europa, América Latina... Eu gostaria de continuar em português, seguindo o que ela falou, com uma experiência nossa atual, que nós estamos numa coprodução com a Colômbia. É o segundo filme que nós estamos fazendo com o mesmo diretor, o mesmo produtor. De Ouvir Três Luzes Negras, chama, e o diretor Santiago Lozano. E é uma coprodução assim, com a Alemanha, França, Colômbia e México. Então, já são 4 coprodutores, né? Está indo tudo muito bem, né? Mas é sempre essa questão de buscar mais sócios. Tem o risco de quanto mais seres humanos juntos estão mexendo com dinheiro, com egos e tudo, né? Mas, se as relações, o acreditar no projeto, a confiança está presente, é um trabalho muito gratificante também. Então, e nenhuma não, mas no caso do México e Colômbia, é Ibermédia, né? Com a França, tem um fundo regional,
nós estamos com Dublin Films, com David Hurst, que já esteve por aqui, está trabalhando com o Brasil também. Ele ganhou um fundo regional para desenvolvimento e, bom, está esperando outros fundos na França, mas e nós ganhamos o World Cinema Fund agora, na última convocatória, que realmente foram 6 projetos, a maioria da África, eu creio que foi a África, e um do Chile e a Colômbia. E em 2 semanas começam as filmagens, né? Então está faltando uma parte da França, que ele vai tentar mais a pós-produção no CNC, que ele não conseguiu para a produção. E vamos ver, né, um filme para o ano que vem, dentro dessa armação de coprodução com 2 países latino-americanos e 2 países europeus, né? E é isso, só um exemplo, num momento muito positivo, assim, né? May I add something? Posso acrescentar algo? I think it's quite a risk. Eu acho que é um grande risco na coprodução. Por que não está fechado do lado da Alemanha o financiamento? Sim. Você tem pequenos desafios. A questão é, nós não recebemos o dinheiro de uma vez. Nós temos diferentes parcelas. E em cada parcela, você tem de atualizar o seu fundo e também o seu orçamento. Normalmente, se você tem mais dinheiro, o que funciona no caso de um fundo, nesse caso, você pode atualizar e não tem problema. Você não pode, no final, ter tanto dinheiro, muito mais dinheiro que você tinha no início. Eles são flexíveis. Você tem um fundo alemão em mente na mesa? Quando você tem um fundo alemão e você tem uma janela de financiamento, uma lacuna, eles se oferecem para ajudar. Podemos ajudar? Temos algum dinheiro, temos a mesma quantidade. E eles têm de reduzir o orçamento e dar ao fundo. Você não pode usar o orçamento se você não tiver com ele fechado. Mas é uma produção latino-americana. Os alemães não são flexíveis. Se você já começou a produção, você não está elegível para candidatar ao fundo. Eu acho que isso é importante de saber. Coproduzir com a Alemanha e a França é diferente, não é a mesma coisa. Você tem alguns obstáculos, é muito diferente. Com obstáculos. Na prática, nós tivemos coprodutores latino-americanos, alemães e franceses. E, normalmente, os produtores franceses vêm com o orçamento e eles colocam mais dinheiro para receberem mais dinheiro. Tem um exemplo de um pequeno documentário da Zootooth France. Eles colocaram muito dinheiro do CNC e eu poderia chegar com esse orçamento. E na Alemanha, eles falam, não, me conta outra história, isso aqui não, está muito alto esse orçamento.
E com os produtores argentinos, eu gostaria de ter o orçamento original da Argentina. E você tem um orçamento para a CNC e você tem outro para outro fundo. Mas nós fizemos um acordo original, que é esse para a CNC, e outro para outro fundo. E no final nós conseguimos o fundo, fizemos o filme, mas eu não gostaria de trabalhar desse jeito, mas nesse caso nós precisamos. Sim, e outra coisa é que é importante dizer que as coproduções, você tem de pensar que algumas vezes é mais fácil conseguir a coprodução em um país, em outros países você tem mais problemas e é mais caro. Eu diria que é melhor não coproduzir, mas o dinheiro que o coprodutor consegue é muito alto e fica muito caro. Principalmente a gravação da produção é uma das coisas mais difíceis de financiar. E o orçamento é uma questão de literatura. Você tem de apresentar e você tem de apresentar para aumentar suas chances de conseguir um fundo. Mas isso você pode fazer por anos enquanto você desenvolve. Mas a apresentação final para o fundo, você tem de mostrar o que você pretende com o fundo. Você explicou o processo e na França a gente tem muita burocracia. E aí você tem um segundo fundo em que você tem diferentes estágios, em que você tem diferentes competidores, e aí depois, num outro estágio, você vai detalhar a candidatura. É importante se manter no script artístico. E se o projeto for apoiado no final, você deve se candidatar antes para o custo do filme, porque eles costumam nos dar menos do que a gente tem. E você tem de ter o orçamento e esperando conseguir o máximo que for possível. Outro exemplo para documentários é que estamos produzindo um documentário na Argentina de orçamento baixo. E quando nós candidatamos a Arte, é um documentário de cinema na Arte, eles colocaram 250 no orçamento, mas isso não faz sentido. Quando você se candidata a esse fundo, você tem de mudar a sua apresentação completamente, senão você não consegue. E se você não consegue Arte, e se você quer Arte, você tem de voltar lá no seu orçamento. Eu estou produzindo muito, coproduzindo muito. E tem uma questão do fluxo de caixa, que é muito importante para nós, produtores na Alemanha. E deve ser feito em etapas, em parcelas dos fundos do filme. Nós temos um grande problema real na Alemanha, que é o fluxo de caixa. Então, se o filme tem um fundo de 1.000 euros, a primeira etapa é assinar o contrato.
apenas se o plano de financiamento estiver à altura, tiver sido atendido. E se você tiver um financiamento do filme, você tem diferentes etapas. E você não pode começar a produção antes de assinar o contrato. Para você assinar com uma distribuidora ou com um canal, geralmente dura uns 12 meses na Alemanha. Mas é somente para séries. E se você não tiver uma carta de intenção, uma carta de comprometimento, ok, nós assinamos o contrato com essa empresa de TV e os coprodutores estão esperando o próximo passo. O próximo passo é que a empresa de TV pague inicialmente. Então, eles vão te dar dinheiro quando o fundo estiver pronto. Como produtores, nós temos de pré-financiar. E na Alemanha, esse é um problema real. Não, é o mesmo na França. A gente tem esse problema. A gente tem de ir ao banco e pedir por o empréstimo e pedir uma redução de juros. E às vezes o orçamento pode aumentar. Na Alemanha, tem um fundo que você tem a última parcela, a última etapa, que é 12% do orçamento, depois do último dia para o lançamento no cinema. Na França, a gente tem 2 bancos dedicados exatamente para isso, para esse fluxo de caixa. Eles costumavam negociar com o Brasil. E eles... É um banco. Também, por causa... Bom, na minha experiência, em um filme argentino, foi durante um período eleitoral, tínhamos o dinheiro, tínhamos o orçamento, e o orçamento aumentou, e nós tivemos de cobri-lo. Esse problema nós temos agora na Argentina. Está tudo muito complicado na Argentina. Você tem esse problema financeiro. E para os coprodutores argentinos, o orçamento flutua. E também no Brasil isso acontece quando se envia dinheiro. É complicado. Esperamos que a sua empresa de coprodução tenha um dinheiro, um banco no exterior. Não é fácil. É difícil fazer essas trocas. Isso me faz pensar sobre quando eu comprei um filme chileno de um argentino. E precisamos de uma empresa para fazer isso em relação ao banco, essa transação. E algumas pessoas trazem dinheiro para um cineasta argentino. Eu acho que isso é mais ou menos 50% de dinheiro que você perde quando você envia o dinheiro.
Ok, eu tenho de pagar meus impostos na Argentina, mas eles são menores que na Argentina. Alguma outra pergunta? Sim. Eu gostaria de saber sobre os territórios. Para mim, eu não sei, eu nunca entendo como essa divisão não somente para 2 coprodutores, como no seu caso 4 países. É sobre isso. Eu não sei, eu gostaria de saber. É engraçado porque eu tinha essa pergunta em um encontro mais cedo. Se não estou enganado, se você coproduz com a França no território dela, no seu território conectado, é isso. Cada país mantém o seu território e quando você tem um agente de vendas, você pode ter um mandato para o mundo e para 4 territórios. Bom, basicamente é uma negociação com seus parceiros. Você pode fazer o que quiser, não tem uma regra para isso. Talvez quando tem parceiros um pouco mais complicados, ou Arte na França, aí pode ter mais controle nos territórios. Arte pode ser um dos coprodutores, mas você tem uma parte do filme para eles. A Arte France Cinema não se junta à diretoria do filme. Eles não fazem muito, mas eles fazem algumas vezes. Isso. Eu acho que o seu parceiro francês ou alemão sempre solicita o território, a nacionalidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o cinema francês, a indústria francesa, foi protegido pelas políticas francesas e ainda tentamos proteger. E é justo, no final, que o seu parceiro francês se beneficie de ter o filme no seu território. Se isso não acontecer, seria injusto e não seria possível coproduzirmos. Mas você pode sempre negociar, por exemplo, com um filme, nós não tivemos 100% da França, pegamos 80% e 20% ficou para o Brasil. Nós também temos um documentário dos Estados Unidos, Portugal e Quênia. Ninguém tem os direitos no seu próprio país, mas nós temos alguma porcentagem internacional no mundo. Mas, normalmente, nós temos o direito para a Alemanha. É apenas uma curiosidade. A pergunta se relaciona à coprodução no sentido de direitos patrimoniais do filme, ou seja, o arquivo digital. Quem está gerenciando os arquivos? Você vai explorar o filme daqui a 10 anos? Se não estou enganado, para a indústria do cinema na França, você tem de ter um contrato com o laboratório que mantém o seu filme por 15 anos. Para coproduções menores, na França, uma vez que você entregou para o seu agente de vendas ou distribuição, você ainda pode conservar o arquivo por 5 ou 10 anos, mas não é uma obrigação fazer isso, mas é melhor. Normalmente é o laboratório que trabalha no filme que faz isso, que mantém o arquivo.
Quando a coprodução é oficial, também há a obrigação de dar uma cópia para o Centro Nacional de Cinema, quando ela é digital, enquanto ela durar. Na Alemanha, quando temos os fundos, a gente tem de pôr no arquivo nacional, é muito caro, e uma cópia são quase 3.000. É muito caro, eu acho. E aí, claro, você entrega aos distribuidores, e você também pode manter uma cópia do arquivo. E eu também posso enviar para algum lugar. Talvez, para a gente terminar a nossa discussão, três dos convidados estão aqui pela primeira vez no Cinemundi, mas você pode também dizer alguma coisa. Eu queria saber o que acham sobre os projetos em geral, como são financiados, e eu gostaria de saber o feedback em geral. Se for o caso, vocês não precisam ser tão gentis. Talvez para falar um pouco sobre isso e mudar a sua perspectiva, e se você aprendeu algo sobre isso, se está claro ou não sobre a coprodução. Mas tem também o lado brasileiro, além do alemão e francês, que também pode ser complicado. And for you, e para vocês pode ser um pouco complicado também. E o que isso traz para vocês na sua próxima caminhada aqui? Falando de coprodução, não é muito comum a um distribuidor esse tipo de workshop. E para um distribuidor, não é tão fácil se envolver em um projeto com esses tipos de etapas. Mas é muito interessante para mim encontrar pessoas, ver essa diversidade e essa energia e variedade de projetos. 5 anos atrás, eu lembro que queríamos lançar um filme brasileiro com apoio brasileiro. Fomos convencidos e concordamos, claro. E agora podemos lançar filmes brasileiros porque não tínhamos nenhum suporte, nenhum apoio. E para mim, acho que comecei a ter uma conexão com esse projeto. E tem um tema político e eu me identifico muito com isso, com ele. É muito rico e foi uma boa experiência. Para ser bem legal, eu fiquei fascinado com a qualidade do projeto. Ficamos de ter uma resposta do Centro de Cinema do Brasil, mas não sabemos quando vamos ter essa resposta, esse retorno. Ocorrerão mudanças em todo lugar, não somente aqui, em relação ao projeto, ao assunto que queremos trabalhar. E a relação com o território é que todo projeto que encontramos foi muito legal
entender a energia do cinema I'll try brasileiro. not to be too depressing, but, Eu estou tentando não ser tão depressivo aqui, mas honestamente, antes, um pouquinho antes da pandemia, eu consegui o financiamento do projeto naquela época e eu estava voltando com isso em mente, tinha encontrado esse projeto, mas acho que o Brasil tem sofrido bastante ao longo dos últimos 4 anos. Mas, além das questões políticas, tem essa situação global, internacional do cinema, que é muito forte. E é interessante vermos essa necessidade que as pessoas aqui têm de fazer o filme. Mas todos precisamos pensar não somente no que queremos dizer em um filme, mas como gerenciar e fazer com que as pessoas assistam aos nossos filmes. E isso começa com os cineastas. Eu consigo ver que a abordagem da comunidade, criando uma base forte, é importante. 5 anos atrás, nós fizemos um filme, fomos para Cannes, e era isso, era o fim do processo. Mas agora, você vai para Cannes e consegue vender alguns ingressos, então não para aí. Temos de nos juntarmos e achar soluções. Sim, o que restou para dizer? No ano passado eu participei por Zoom e eu não tinha... Eu não sabia o que esperar. E eu fiquei fascinada com a criatividade dos cineastas. Eles têm alguma coisa para dizer, eles querem dizer, eles precisam dizer. Eu sinto falta disso algumas vezes, especialmente na Alemanha. E eu estava curiosa para vir aqui. E vi que muitos projetos, a maioria deles estão no início. E é necessário continuar e ter uma possibilidade de compartilhar ideias e colaborações. Ok. Muito obrigado. Obrigado por virem, por compartilharem suas experiências e receber experiências do Brasil. E que vocês possam continuar lá mais relaxados. É isso.